Nós tínhamos falado, eu tinha começado a falar então sobre essa prática transdisciplinar, vários profissionais trabalhando então com o mesmo objetivo. Porém, existem formas diferentes de administrar esses vários profissionais trabalhando por um mesmo objetivo. Então, existe algo chamado multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade. Vamos entender um pouquinho do que é o quê? De qual mesmo? Do tênis, né? Tem sim. Deixa eu ver. Vou pegar o link para passar. Enquanto isso, vocês já podem ir lendo o slide. Vou colocar no chat e lembrando que os vídeos que eu passo para vocês eu sempre tento colocar um card no final, quando eu coloco no YouTube. Então, quem estiver assistindo a gravação, no final vai ter lá no YouTube o card, tá? Valéria, mandei pro pessoal aí também que quiser o link desse do tênis, tá? Opa, volta. Multi. Então, a multidisciplinaridade, ela é definida da seguinte forma. Vários autores definem a multidisciplinaridade como um conjunto de disciplinas de maneira simultânea, mas sem que os profissionais que constituem estabeleçam trocas de informação entre si. Neste cenário, as metodologias são aplicadas de forma independente por cada profissional, ou seja, cada qual baseia seu objetivo em hipóteses e teorias próprias. Então, a multidisciplinaridade é importante, ela é boa, é bom ter vários profissionais, é essencial na parte da saúde, então eu ter dentista, fisioterapeuta, médico, técnico de radiologia e assim por diante. Todos vão compartilhar, nesse caso aqui, multidisciplinaridade não. Todos vão tentar chegar num objetivo e esse objetivo é a cura, a promoção à saúde, o tratamento do paciente. Legal, temos um mesmo objetivo, mas na multidisciplinaridade, eu tenho todos esses profissionais trabalhando de forma independente. Podem usar metodologias diferentes, podem utilizar técnicas, podem utilizar vertentes de tratamento diferentes. Então, é importante ter esses profissionais, não tem nada de ruim na multidisciplinaridade. A única coisa que precisa ficar claro é que na multidisciplinaridade não tem comunicação, troca de informações. Basicamente isso, tá? É uma definição para vocês entenderem e compreenderem melhor. Agora, a interdisciplinaridade já é um pouquinho diferente. Tanto que as imagens que eu coloquei, eu tentei seguir aí o raciocínio da definição. Já o funcionamento baseado na interdisciplinariedade, destaca-se a troca de informações, metodologias e técnicas. Ou seja, os profissionais, apesar de terem um olhar individual, cada um, né, de acordo com a sua especialidade, conseguem promover um diálogo comum, enriquecendo dessa forma a maneira com que o tratamento é conduzido. Então, eu consigo trocar, eu sento com um dentista e eu falo, olha, eu como enfermeira observei isso, o que você acha? Aí depois eu vou lá no fisioterapeuta, nossa, o padrão respiratório, o respirador, o que você acha de a gente mudar aí o intervalo de aspiração do paciente? E para cada profissional a gente consegue tentar conduzir esse tratamento de uma forma com que as informações sejam trocadas. Troquei informação. Eu me comunico com o outro profissional. Agora, a gente tem uma outra coisa chamada transdisciplinaridade. O que seria a transdisciplinaridade? Por sua vez, remete à possibilidade do surgimento de uma nova visão da natureza e da própria realidade do objeto em questão. Então, que objeto em questão? A patologia, o paciente, a situação, a pandemia, pois não vê paredes limitadas para o conhecimento de novas compreensões a respeito de uma determinada questão. Aposta no aprofundamento dos olhares de vários profissionais. Então, aqui eu não só vou me comunicar, eu não vou chegar só lá para o físio, eu não vou chegar lá só para o médico e trocar informações. Nós vamos trabalhar agora em conjunto, como se fosse uma engrenagem,
para chegar num objetivo. Nós vamos fazer reuniões, nós vamos fazer passagem de plantão multiprofissional, transdisciplinar. Então, quando for passar ou pegar um plantão, vai ter o enfermeiro, o médico, o físio, o nutricionista, um técnico. Cada um vai passar a sua visão. E de uma forma única, nós vamos chegar num consenso e, através daquele consenso, nós vamos determinar a conduta terapêutica do paciente. Obviamente, é encantador, né? Porém, todavia, a gente precisa ver se é possível dentro do serviço de saúde que nós estamos estabelecidos, trabalhando. Isso tem que partir da gestão, isso tem que partir, obviamente, da direção. Nós, como assistenciais, a ponta do atendimento, não vamos conseguir decidir isso, mas a gente consegue entender, pelo menos, tá? Eu trabalhei no hospital que tinha passagem de plantão com multiprofissionais de forma transdisciplinar. Então, eram vários profissionais, todo mundo pegava o plantão ou passava aquela informação, recebia aquela informação, discutia aquele assunto, aumenta ou diminui a nora, vamos estubar ou não vamos estubar, o que você observou, e você, o que você acha? Cada um trazia o seu ponto de vista, chegava-se a uma conclusão e ali fechava a conduta. Às vezes tinha alguma discussão, quando o negócio ficava mais quente, né, porque tinha alguma discordância, a gente saía de perto do paciente. Óbvio, dependendo da decisão, a gente não discute na frente do paciente, mesmo entubado, mesmo sedado. Depois, se fosse o caso, ia para essa sala de reunião, discutia o caso e aí fechava a conduta, certo? Isso seria a transdisciplinaridade. Muito interessante, né? Beleza. E segurança? Será que segurança, trabalhar com segurança, oferecer segurança ao paciente, é uma forma humanizada de trabalhar? Quem assistiu minha aula desde o começo vai saber responder na lata. Legal. Exatamente. Quando eu penso em segurança, eu estou pensando automaticamente em humanização. Para minha equipe, para mim mesmo, como profissional, para a família e para o paciente. Lembrando que o paciente sempre foi visto como centro, e não tem problema, o cuidado centrado no paciente não é errado, o cuidado centrado no paciente tem a ver com qualidade. Existe muitos estudos baseados nisso, mas eu queria levar a discussão além do cuidado centrado no paciente, e o paciente ele ficar como um mero espectador de todos ao seu redor, tentando chegar numa discussão. O cuidado centrado no paciente não significa que ele está no centro só assistindo, significa também que ele faz parte desse tratamento. Entendi, Valéria. Eu perguntei da segurança, né? Legal, legal. E agora eu entendi, eu fui ler depois, aí eu não tinha entendido. Sim, todos os aspectos, e tem muito mais, tá? O nosso encontro, mesmo a apostila tendo 16 unidades, mesmo tendo os 16 vídeos de cada unidade, ainda assim existem discussões maiores, mais profundas do que isso que a gente está discutindo aqui. É que, querendo ou não, a gente precisa discutir, conscientizar, sensibilizar vocês, né? Mas essa discussão ela é longa, dá pra gente ficar aqui, ó, por horas, por dias, exatamente, em infinitos pontos. O que eu quero suscitar em vocês é justamente essa reflexão e trazer alguns aspectos importantes, reforçar, porque vocês estão se formando, estão indo embora. Eu sei que faltam algumas horas de estágio, mas mesmo assim, vocês estão indo embora, acabou o curso praticamente. Então, eu preciso passar algumas coisinhas para vocês, tá? Segurança do paciente, então, olha só, na pós que eu estou fazendo, a mestre que dá aula pra gente, ela falou, os técnicos chegam nos hospitais sem saber o que é segurança do paciente. Não sabem as 6 metas, não sabem os 10 passos,
pede para falar de identificação, não sabe falar sobre identificação do paciente e como fazer. Então, assim, a minha intenção aqui é exaurir vocês sobre esse assunto e fazê-los lembrar que tem tudo a ver com humanização. Humanização, segurança do paciente, humanização, tá? Segurança do paciente não é só o nome certo e não deixar o paciente cair e fazer a medicação certa. Envolve vários outros aspectos, inclusive o trabalho com qualidade, né? Então, quando a gente pensa em qualidade, em segurança, a gente tem uma cultura. É importante a gente pensar na cultura que a empresa alimenta e que o próprio profissional. Então, o ideal é que isso partisse da instituição, partisse ali de uma estrutura, que desde os seus diretores, donos, mantenedores e etc., focassem na cultura de segurança. Consequentemente, isso ia influenciar na prática de toda a equipe, mas eu diria que começa em conscientização. Em você, na pessoa, começa em mim. Se eu não tiver conscientização, não adianta meu chefe, não adianta eu trabalhar num lugar lindo, maravilhoso, ambiência, música, não adianta. Começa em mim. Então, é uma questão de conscientização. Da mesma forma que eu falei da humanização, segurança do paciente é a mesma coisa. Se eu não tiver isso como objetivo no meu trabalho, na minha profissão, na minha vida, não adianta nada. O resto é balela. E aí, será que a gente consegue ter um serviço humanizado? Será que a gente consegue ter um serviço com qualidade? Consegue. Pessoas inteligentes aprendem com o próprio erro. Então, pessoa inteligente, ela foi lá e errou. Aí ela fala, poxa vida, né? Eu errei, vou aprender com o meu próprio erro. Beleza, é inteligente. Uma pessoa sábia aprende com o erro dos outros. Eu quero que vocês assistam. Isso eu passo quase, eu estou passando agora quase como uma exigência. Basicamente isso, tá? Eu vou passar um vídeo para vocês e eu gostaria que vocês assistissem esse vídeo com responsabilidade, tá? Eu vou colocar nos cards de quem está ouvindo eu falar, mas para vocês que estão me vendo ao vivo, eu vou colocar no chat, vocês vão abrir esse vídeo, vão salvar aí enquanto eu estou falando, né, para terminar de assistir a aula, e depois vocês vão assistir. Esse é o tipo do vídeo que quem vai se formar na área de enfermagem precisa assistir, precisa acompanhar. Ele é legendado, então pega uma hora que você esteja tranquilo, que tem tudo a ver com o que eu acabei de falar. Se vocês assistirem com atenção, vocês vão ter uma visão aprofundada, ampla, vão entender melhor quando eu falo de segurança do paciente. Assistam, por favor. Tá? Então, no chat e eu vou colocar no card para quem está assistindo no YouTube. Uma historinha rápida. Quem já assistiu palestra minha sobre segurança, talvez já tenha escutado. 2 crianças estavam brincando no gelo e era um lago congelado. Uma criança, né, abriu um buraco e a criança caiu nesse buraco. E água muito gelada, a criança até sabia nadar, mas não conseguia sair do buraco. Toda vez que tentava, quebrava um pedaço do gelo. O coleguinha que estava junto também era criança, tentou tirar ali naquela situação, frio e desespero, não estava conseguindo, foi atrás de um adulto e não achou nenhum adulto que pudesse ajudar. Então ele voltou e naquele desespero todo ele tirou o amigo do gelo, tirou o amigo daquele buraco. E aí depois apareceram os adultos, ouviram aquele barulho, aquela gritaria toda, veio o bombeiro, veio todo mundo, começou a aquecer a outra criança que tinha caído no lago. E aí veio um rapaz e falou assim, nossa, quem te ajudou a tirar o amiguinho do lago, da água? Não, ninguém me ajudou. Eu gritei, eu pedi ajuda, eu estava desesperado. Como não veio ninguém, eu mesmo tirei. Ele falou, não tem como. Olha o tamanho desse buraco. Olha o gelo quebrando. Não tem como você, uma criança, ter conseguido tirar uma outra criança da água gelada e tal, no desespero. E aí um senhor que estava assistindo essa discussão, ele falou, sabe por que ele conseguiu? Porque não tinha ninguém como você falando que ele não era capaz.
Então, quando alguém falar para vocês assim, não, aqui não, ó, humanizado, segurança? Ah, não, esquece, aqui não tem. Nesse lugar, não. Isso aí você aprendeu no curso, a teoria, aqui na prática é diferente. Quando alguém falar isso para você, lembra da lição que esse senhor falou. Quando alguém falar que você não consegue qualquer coisa, aqui eu estou aplicando para humanização, estou aplicando para qualidade, estou aplicando para segurança. Mas você pode aplicar isso em qualquer coisa da sua vida. Não deixe que ninguém diga para você que você não é capaz de fazer alguma coisa. Eu sou capaz, sim, de ser humanizado. Eu sou capaz, sim, de trabalhar com segurança. Eu sou capaz, sim, de trabalhar com qualidade. Aqui ou em qualquer lugar. Eu trabalho dessa forma. Eu aprendi dessa forma. Você não precisa brigar, não precisa entrar numa briga, no embate. Né? É firmeza, é diferente de brigar. Ok? Então, levem essa lição para a vida de vocês. Nunca se esqueçam disso, porque vocês vão ter, sim, alguns embates, infelizmente. Comece fazendo o que é necessário. O que é necessário? Necessário, talvez, um procedimento, né? Faz o que é necessário, faz aquilo que está dentro da sua função. Depois você faz o que é possível, mesmo na correria, a fila está grande, você está sendo cobrado? Sim. Tem relatório para fazer, banho para dar? Não importa. Começa com o necessário, faça o que é possível. De repente, você vai estar fazendo o impossível. Você vai perceber que mesmo no meio da correria, um plantão realmente que é puxado, você ainda assim, você consegue, com certeza, aplicar de forma humanizada, com qualidade e com segurança. Tudo é uma questão aí de cultura, de você se esforçar, de você ir atrás, de você ter vontade de fazer, certo? Bom, lá na apostila tem uma parte que fala sobre o prontuário transdisciplinar. Então, a gente acabou de ver o que era transdisciplinaridade. São vários profissionais trabalhando com foco, né, um objetivo único, que é levar a qualidade de vida, proteção, promoção, tratamento, cuidado terapêutico. E pensando num prontuário que ele seja transdisciplinar, ele tem que ter espaço aí para que todas essas informações estejam contidas. Então, olha só. A organização do prontuário transdisciplinar segue uma estrutura baseada na identificação de demandas, de necessidades do usuário. Definição dos objetivos terapêuticos. Qual é o objetivo? Cura, tratamento, voltar a andar, voltar a deglutir, extubação, retirada da sonda, que deverão ser dialogadas e tratadas com o paciente. Lembra que eu falei? Inclua o paciente nesta cultura, inclua o paciente no tratamento, não deixa ele como espectador. A corresponsabilidade da equipe e a avaliação das condutas propostas durante o tratamento. É para incluir. O senhor concorda? O que o senhor acha? Já ouviu alguma coisa diferente? Mas você tem que ser muito profissional para fazer isso. Tem que ser uma equipe muito bem preparada para conseguir aplicar isso, porque não é tão simples, né? Abrir e discutir essa questão com o paciente. Então, eu deixei lá na apostila de vocês, tá lá no AVA, um exemplo de prontuário transdisciplinar. Não vou ficar lendo o prontuário aqui com vocês, eu peço que vocês deem uma olhadinha na apostila para que vocês possam compreender melhor a avaliação, conduta e como isso vai sendo, como vai acontecendo a evolução desse paciente, envolvendo ele nessa cultura. Aqui vai ter um nome fictício, ok? Um RG fictício e uma história, né, fictícia, mas que com sinais e sintomas, etc. E aí vocês vão conseguir compreender melhor o que é um prontuário transdisciplinar. Com entendendo o que é a transdisciplinaridade, todos trabalhando em conjunto e discutindo a conduta e decidindo junto, vocês já entendem um pouquinho o que é o prontuário. É necessário ressaltar que, apesar de ser uma pequena estratégia de humanização, colocar o prontuário transdisciplinar em prática não é tarefa simples. Isso é lógico que não é simples. Você montar uma rotina que todos os profissionais vão conseguir realmente dialogar, que vão conseguir realmente se reunir, falar sobre aquilo, discutir sobre aquilo, não é fácil, nem aqui e nem em lugar nenhum. Vai demandar tempo, treinamento, diálogo, flexibilidade, humildade.
requer busca para, muitas vezes, perguntas impossíveis de serem respondidas no momento. Então, vai ter que ter pesquisa, estudo, cada um vai pesquisar na sua área, depois vai trazer essas informações. Mesmo assim, o convite é exercitar a cada dia uma nova forma de produzir saúde. Por isso que eu falo para vocês, não parem de estudar. Não parem. As coisas, as novidades, as informações, as histórias, os projetos de lei, as leis que existem, elas são muitas para a gente conseguir falar em 18 meses. Então, não parem de estudar, porque existem formas infinitas de produzir saúde, através de conhecimento, através de interação com profissionais. Isso é bem bacana. E a transdisciplinaridade nos permite isso. Certo? Dúvidas? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tem uma parte na apostila, tem uma parte também nos vídeos que eu falo um pouquinho aí da humanização na saúde da família, PSF ou ESF, Estratégia Saúde da Família, e tem essa frase que eu deixei para vocês. Porque as coisas mudam muito, a população muda muito, o desejo deles em relação a gente muda muito. Então, existem necessidades, essas necessidades elas vão mudar de acordo com a cultura, com o tempo, com as crises, com a economia, e a gente precisa acompanhar essas necessidades, nós precisamos acompanhar essas mudanças para que a gente consiga atender de forma humanizada os nossos pacientes. Vamos falar de saúde no hospital? Acho que vai dar tempo. Dá um tempo bom ainda. Saúde no hospital. Como que o hospital era visto antes? Alguém sabe o que significa a palavra hospital? Alguém saberia dizer? Arrisca, lembra do que eu falei? Falei no segundo módulo. Provavelmente quando eu introduzi a matéria do segundo módulo. Muito bem, a Débora guardou aí. Hospedagem, hospedaria. Antigamente os hospitais não eram como são hoje, não tinha essas pesquisas científicas, não tinham esses estudos. Era simplesmente um lugar de passagem. Então, esses pacientes passavam por ali, na verdade não eram nem considerados pacientes. Nós não tínhamos profissões como nós temos hoje, né? Médico, fisioterapeuta, enfermeira, técnico de enfermagem. Não tinha assim, bem delimitado. Era uma hospedaria. Então, as pessoas, os viajantes que viajavam muito, eles passavam por ali, né? E aí eles tinham um atendimento das feridas, dos ferimentos, das moléstias e também um local para pessoas que não tinham condições financeiras. Era difícil ter várias classes igual a gente tem hoje, né? A classe média, a classe baixa, a classe alta e as intermediárias. Ou você era miserável ou você era podre de rico. Alguma coisa desse tipo, tá? Resumindo bastante a história e não entrando muito na sociologia em si. Mas então era um local também onde essas pessoas podiam ter algum atendimento à saúde, alguma atenção à saúde, diferentemente das pessoas que tinham muito dinheiro. Quem tinha muito dinheiro era atendido em casa. Você pagava para o médico ia na sua casa, te prestava assistência, tranquilo. Então, nesse caso, a gente tem uma grande diferença do que a gente tem de hospital hoje, principalmente no sistema de saúde do Brasil, que existe o SUS e todos podem ser atendidos. Mas, resumindo a história, o hospital era visto de uma forma diferente. E, como eu disse, não eram todos profissionais, ou se eram profissionais de outras áreas. Então, a gente tinha freiras, né, padres, enfim, pessoas religiosas que cuidavam desses viajantes, dessas pessoas carentes. Nós tínhamos açougueiros, barbeiros e outras pessoas que tentavam contribuir de alguma forma. Assim como existem alguns relatos históricos, por exemplo, quando não tinha fratura, não tinha anestesia, não tinha cirurgia, você tinha que colocar no lugar, né, a sangue frio. Então, eles utilizavam alguns tipos de bebida, morder madeirinha, essas coisas assim, para tentar fazer
redução e colocar no lugar. E quando dava, né? E algumas pessoas que ajudavam nisso, ou até em amputação, eram as mesmas pessoas que trabalhavam para o rei nas execuções. Então, como eles esquartejavam as pessoas condenadas, eles tinham noção de juntas, ossos, localização dos ossos, posição desses ossos. Então, essas pessoas que trabalhavam para os reis, esquartejando, então, os carrascos lá, eles também vinham ajudar nesses hospitais. Tá? Então, a visão de hospital era completamente diferente do que a gente tem hoje. Não tem problema, Karen, envie sua mensagem, tá bom? Eu vou colocar e já posto os links. Obrigada pelo feedback, meu amor. Então, a gente tem aí uma diferença muito grande. Já os hospitais de hoje é completamente diferente, né? Existe uma exigência ali, graças a Deus, de pesquisa científica, comprovação de que você realmente é um profissional, que foi realmente formado, você tem um registro, você vai responder diante daquele conselho que rege, que regulamenta a sua profissão. Existem leis, lei do exercício profissional, código de ética, uma série de coisas que vão nortear a sua profissão. Então, nesse ponto, é bem diferente. Outra coisa também que hoje a gente vê que é diferente é a hotelaria, né? Olha esse quarto. É melhor que várias pousadas que eu já fiquei. Né? É lindo. Tem uma estrutura totalmente diferente, espaço físico enorme, com varanda. Então, hoje nós temos uma visão diferente do que é hospital e do que é o tratamento. Então, a humanização no pré-natal, a gente tem uma visão diferente de como tratar essa gestante, de como tratar esse bebê, de como conduzir esse parto. Dentro das unidades de urgência e emergência, a gente precisa ter uma atenção também, por isso que eu recomendo que vocês façam as especializações que a gente estava conversando nas aulas anteriores. Não fiquem presos nem limitados apenas aos 18 meses do curso, apenas aos estágios que vocês fizeram. Essas especializações vão dar uma visão diferente desses pacientes que vocês terão contato. Mas a humanização, ela vai ser aplicada dentro daquela necessidade. Então, é possível aplicar a humanização na urgência e emergência, onde tudo acontece em pouquíssimos minutos? Claro que sim. Por que não? Só que você vai adaptar àquela necessidade. Vai fazer tudo com rapidez, com agilidade, com foco, porque a intenção numa urgência e emergência é estabilizar o paciente. Mas dá para ser humanizado. Só para vocês saberem, em relação a salas de emergência ou situações de urgência e emergência, agilidade não tem nada a ver com grosseria. Tá? Você agilizar, você cumprir as regras do hospital, não tem nada a ver com você não ser humanizado. Então, regra do hospital, não pode ficar acompanhante dentro da sala de emergência. Ponto. Isso é uma regra. Os meus últimos momentos com a minha mãe foi numa sala de emergência. Eu não me identifiquei, o enfermeiro não sabia quem eu era, não sabia que eu era colega, enfim. Mas por algum motivo, ele permitiu que eu ficasse alguns minutos na sala de emergência. Talvez por ver a minha agonia, né? E a agonia da minha mãe, aquela situação horrorosa toda. Alguma coisa fez com que ele fosse na porta e ele falasse assim, pode ficar um pouquinho com ela. Vai lá, fica um pouquinho com ela. Não pode. Então, eu só vou poder deixar você ficar um pouquinho. E foram os últimos minutos que eu tive com a minha mãe em vida. Vocês entendem isso? Ele quebrou uma regra do hospital, sabia? Ele quebrou uma regra. Não podia, era protocolo, acompanhante não fica em sala de emergência. Mas olha só, naquele momento a sala de emergência estava vazia, não estava sendo feito nenhum procedimento. Ele, como chefe do setor, ele falou, vai lá, fica um pouquinho. E quando ele pediu para sair, eu saí. Também teve, obviamente, a via de mão dupla, né? Ele deixou ficar, eu fiquei. Respeitei, não me meti em nada, fiquei ali quietinha. Quando ele falou, olha, agora eu preciso que você saia. Muito obrigada, enfermeiro. Muito obrigada mesmo. E esses dias eu tive uma crise de cólica, enfim, voltei no hospital. E por incrível que pareça, esse enfermeiro estava lá. Obviamente ele não lembrou de mim, né? Ainda mais de máscara. A gente tem até dificuldade de reconhecer as pessoas.
Mas aí eu fui lá e falei, enfermeiro fulano, muito obrigada, porque os últimos momentos que eu tive com a minha mãe em vida foi porque você permitiu que eu entrasse na sala de emergência. Eu fiz questão de falar para ele. Para que, quem sabe, ele tem essa visão, né? Ele precisava, talvez ele não soubesse disso, até porque minha mãe depois foi para UTI, etc. Mas para ele, na próxima vez que ele tiver a oportunidade de ser humanizado de novo, não de quebrar a regra de novo, mas de ser humanizado de novo, ele ser humanizado de novo. Por isso que é importante a gente dar feedback, o negativo e o positivo, né? Errou, a gente fala, olha, profissional, você errou. Acertou? Você acertou, parabéns, ok? A gente sente melhor, dá vontade de comer, falar das coisas da vida, do que cerca o seu viver. Então, eu já não sou só doente. Tenho um nome, sou um ser. Então, esse é um poema tirado da cartilha da PNH sobre visita aberta e direito ao acompanhante. Tem tudo a ver com o que a gente acabou de falar. Lembrem disso, levem isso para a vida de vocês. Não que é para quebrar regras, mas que às vezes, né, você flexibilizar o atendimento ajuda bastante. Nunca se esqueçam que humanização tem a ver com cuidado, cuidador. Todo cuidador fica doente junto com um familiar, mesmo que seja um cuidador profissional, tá? Cuidador profissional fica doente junto com o doente. Ser cuidador de uma pessoa, ser exclusivo, cuidador de uma... É diferente de você ser técnico numa ala que tem 20, cada dia são 20 pessoas diferentes. Muito diferente. Quem trabalha em home care fica doente. Não estou dizendo que não é para trabalhar em home care, é para você tomar cuidado. Cuidado com a sua saúde mental, cuidado com a sua saúde emocional. Então, achar um equilíbrio. É ótimo trabalhar em home care. Eu faço home care. Daqui a pouco eu estou indo atender uma paciente de home care. Eu adoro trabalhar em home care. Mas não é essa a questão. Você tem que achar equilíbrio, você tem que achar dispositivos, inclusive, para você se desvencilhar daquele sofrimento, né, que a gente acaba acompanhando. E o técnico passa geralmente entre 6, 8 ou 12 horas com aquele paciente todo dia. Cuidado. Você precisa também cuidar da sua saúde. A gente já falou um pouquinho dessa relação, né, profissional da saúde e paciente. A gente discutiu um pouquinho quando eu falei lá da amizade, cuidado que a amizade não é intimidade. Nós precisamos criar esta boa relação e você pode levar isso para qualquer âmbito da sua vida, né, na sala de aula, nos estágios, e em outro trabalho que porventura vocês tenham antes de começar a trabalhar na enfermagem. Essa boa relação vai evitar que a pessoa vulnerável ela fique desconfiada de você. E para isso você precisa adquirir confiança. Quando a gente está em sala de aula, eu gosto de fazer essa brincadeira, chamar duas pessoas, né, e pedir para uma das pessoas se jogar para trás e a de trás segurar. Será que pode ser até dois amigos, né? Duas pessoas. Quem é amigo de quem? Que confia? Quem você confia aqui na sala? Eu gosto de fazer isso pessoalmente, mas tudo bem. E aí eu pegaria lá a Débora. Escolhe alguém, Débora. Rapidinho que a gente tem 5 minutos. E eu pediria para a Débora se jogar para trás nos braços de algum colega, segurar. Confiaria, Débora? Será? Ó. Só que a sala de vocês tem 3 Karens. É as 3 ou uma só? A Zigrose, né? Que é mais tua parceira. De qualquer forma, essa confiança, quando a gente brinca, quando a gente faz isso na prática, se a gente tiver oportunidade, a gente faz qualquer dia. Quando a gente faz isso, não é tão simples. Você simplesmente ficar em pé lá e, ó, de costas, sem olhar, se jogar. É esse tipo de confiança que você tem que adquirir do seu paciente, tá? E não é fácil. É uma confiança bem delicada. Eu falo mais sobre isso na apostila, não vai dar tempo de mostrar esse vídeo, infelizmente. De qualquer forma, tentando finalizar o nosso assunto, não vou conseguir falar dessa parte, que pena. Lembrem-se sempre daquilo que eu sempre perguntei para vocês e vou continuar perguntando para o resto da vida. O que você quer ser quando você se formar? Um técnico de enfermagem? Mais um no mercado. Tem um monte. Você quer ser mais um que está entregando o currículo, mais um que quer trabalhar, mais um que, né,
que quer fazer enfermagem, ou você quer ser o técnico de enfermagem? Você quer ser, a Débora colocou ali, ó, uma profissional diferenciado. Diferente. Você quer ser aquela pessoa que faz a diferença? Tudo isso que a gente veio conversando, tudo isso que a gente discutiu nas 16 unidades, né? Um novo olhar, um novo tratar, um novo cuidar, uma forma diferente de tratar a minha equipe, meus colegas, meu superior, uma forma diferente de chegar lá e as pessoas falarem assim: nossa, sua folga foi ontem, como você fez falta aqui. Ai, você tirou férias, nossa, esse mês não foi a mesma coisa sem você aqui. Não é só ser amado, ser, né? Às vezes no trabalho a gente tem alguns conflitos, nem todo mundo vai gostar da gente, e o objetivo aqui não é agradar todo mundo, fazer coisas para agradar. Não, pelo amor de Deus, eu estaria. Não tem como ensinar isso. Eu não estaria ensinando enfermagem, né? Seria outra coisa. A questão aqui não é agradar. Às vezes, até para fazer o certo, a gente desagrada. Nem todo mundo vai gostar da gente. A questão não é essa, é você fazer a diferença. A diferença na vida do colega, a diferença no setor, a diferença no trabalho. Uma pessoa humanizada não foge de trabalho. Uma pessoa humanizada não foge de tarefa. Uma pessoa humanizada não sobrecarrega o colega, não se esconde no banheiro, não fica no celular. Uma pessoa humanizada cumpre as regras. Lembra o que a gente falou no começo da disciplina? Uma pessoa humanizada, ela é ética, ela é moral, ela tem equilíbrio. A intenção aqui era mostrar várias fotinhos. É que aqui no slide não ficou bem legal, mas o que eu quero que vocês lembrem, né? O que vocês vivenciaram na vida profissional de vocês, no curso que vocês fizeram. O que eu gostaria que vocês lembrassem é tudo que a gente conviveu. Outubro rosa, novembro azul, que mais? Semana da enfermagem, feira hospitalar. Nós vivenciamos tantas coisas juntos. Falamos de tantas coisas a respeito de enfermagem, não só nessa matéria de humanização. Levem isso para a vida de vocês, como ensino, como aprendizado. Apliquem isso, por favor. Não deixem isso no caderno. Não é só para fazer prova, tá? A prova é um detalhe. Tomem isso como lição profissional e de vida. Pensem, respeitem, ouçam opiniões diferentes. Critiquem se for necessário, mas critica do jeito certo. Chega primeiro na pessoa alvo da crítica. E dê a oportunidade dessa pessoa mudar, dê a oportunidade dessa pessoa fazer diferente. Né? Não seja uma pessoa que sempre vai fazer crítica, diz que é construtiva, mas faz de um jeito que sempre prejudica o outro. Não façam isso. Né? Não, a minha crítica é construtiva. Aí você vai reclamar do seu colega diretamente para o seu superior. Ai, olha, fulana, é uma crítica construtiva, tá? Mas ela enrola demais. Eu acho que ela se esconde no banheiro, viu? Para fugir do trabalho. Isso não é crítica construtiva. Crítica construtiva é chegar para fulana e falar: fulana, a gente precisa de você, você faz parte da equipe. Mude isso. Então, que fica essa lição para vocês. Nosso tempo, infelizmente, está acabando. Eu agradeço muito a atenção de cada um de vocês, a participação, as perguntas, as colocações. Isso enriquece a nossa aula. Fiquem atentos aos recados. Semana que vem é P2. Não esquentem com isso. Não se esqueçam que eu deixei um recadinho para vocês sobre P2. E contem comigo, tá bom? Eu demoro para responder, mas eu respondo. Ainda não consegui olhar todos os trabalhos, mas se Deus quiser, eu vou responder todos. Eu não vou guardar, tá?